Romanos capítulo de número 3, versículo de número 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 está escrito assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, para todos, entre aspas, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Solta aí mesmo, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Bendito Deus Israel, gracioso Deus, ao qual louvamos o teu nome e te engrandecemos, confiamos totalmente em ti, se submetemos à tua vontade, ó Deus. Cremos que o Senhor é justo e justificador daquele que tem fé no Senhor. Por isso nós viemos aqui, Deus, sem mérito algum, clamar a tua graça sobre as nossas vidas. E ela vem através da revelação da tua palavra aos nossos corações. Fala conosco essa noite. Revela, traz aos nossos corações a revelação, a iluminação desse texto, de modo que todos entendam e sejam edificados, compreendidos por ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar de um texto importantíssimo essa noite. Alguns aqui já pregamos sobre isso aqui, mas nós sempre precisamos estar relembrando esse entendimento. Eu acredito que tem alguns de nós aqui que precisamos aprender sobre justificação pela fé. E por que eu vou pregar sobre esse assunto hoje? Porque nós recentemente fizemos 503 anos da Reforma Protestante. Eu não sei se você sabia, mas para nós é muito importante. Muito importante a Reforma Protestante, porque nós somos protestantes, não é? A igreja ortodoxa e reformada vem da Reforma Protestante. Então saiba disso. Às vezes você não sabe nem dizer exatamente o que você é, né? E a igreja que você congrega. Você congrega numa igreja protestante, reformada. Por isso que tem o nome de igreja reformada, porque vem da Reforma Protestante. E fez 503 anos que Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Agora, por que tudo isso aconteceu? Por que Deus, com a sua soberania e o seu poder, levantou aquele homem Martinho Lutero? Escute bem, a Igreja de Cristo foi fundada no dia de Pentecostes. Eu vou trazer algumas reflexões que serão importantíssimas para nós, que talvez mediante essa mensagem nunca foi falado aqui, e que vai nos trazer uma reflexão boa para você aprender. Preste atenção. A Igreja de Cristo foi fundada no dia de Pentecostes. Se lembra de Atos 2? A igreja foi fundada lá, no Pentecostes. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, nasce a igreja. E a igreja começa a tomar sua forma. Lá, em Atos 2, no dia de Pentecostes, a igreja foi fundada ali. E ali, através dos apóstolos, nasce a igreja. E a igreja começa a tomar uma forma nos seus fundamentos. As doutrinas dos apóstolos, que tem
a sua espinha, como a sua espinha dorsal teológica, as 13 epístolas do apóstolo Paulo. A igreja começa a tomar forma ali, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, com as doutrinas dos apóstolos, ela começa a tomar uma cara. A igreja começa a ter uma cara, mediante as doutrinas dos apóstolos, que tem como espinha dorsal teológica as 13 epístolas do apóstolo Paulo. E na sua magna carta, a epístola aos Romanos. Ali nasce a igreja e ela toma a sua forma. A igreja nasce ali e ali ela toma a sua forma bíblica, santa, ortodoxa, direcionada a glorificar a Deus. Lá em Atos 2 começa, o Espírito Santo desce. Não é de lá que começa a primeira colheita, está lembrado? Mais de 3.000 almas é ganha para Cristo, com a pregação cristocêntrica de quem? Do apóstolo Pedro. Lá, através daquilo, começa a se espalhar em toda Roma, Ásia, e o evangelho começa a se espalhar, de modo que a igreja começa a tomar forma com as doutrinas dos apóstolos, tendo como carta magna a carta aos Romanos, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e as 13 epístolas, escrita pelo apóstolo Paulo. Mas, escute bem, aconteceu isso, foi bom, foi maravilhoso, foi uma obra esplendosa do Espírito Santo, a descida lá em Atos 2, houve uma reforma, um avivamento, o povo voltou-se o coração para Deus, as doutrinas começou a ser seguida dos apóstolos, que é as verdadeiras doutrinas de Deus, as doutrinas dos apóstolos, ganhou-se a sua forma, a igreja teve uma cara piedosa, santa, de modo que a igreja passou a ter uma identidade na época, por causa das doutrinas que ela recebera, que era dos apóstolos, que vinha de Cristo, a doutrina santa de Deus. Mas passou-se uns séculos, a igreja começa a perder a sua forma, a sua pureza doutrinária começa a ser atacada. Escute, a igreja estava com a sua forma santa, bíblica, ortodoxa. Aonde, pastor? Lembre, quando você estiver lendo Atos 2, lembre que a forma, a igreja começou ali, em Atos capítulo 2. Lá inicia-se a era da igreja, a igreja ortodoxa, que brilha, que é sal, que é luz, que é radiante ao mundo. Mas passou-se alguns séculos, alguns tempos passados, a igreja começa a perder a sua forma. E como que a igreja começa a perder a sua forma? Começa a perder a sua pureza doutrinária. A igreja começa a perder a forma quando ela começa a abandonar a sua pureza doutrinária, deixar de lado os costumes éticos, morais de Deus, ortodoxos e bíblicos. Quando ela se afasta disso e se apega ao paganismo, à idolatria, ela perde a sua forma original, santa, bíblica, ortodoxa, para se apegar a costumes mundanos de homens, se perdendo. O que acontece? Passou-se um século, ela perdeu a sua pureza. Perdeu a sua pureza doutrinária. Por quê? Porque a pureza doutrinária da igreja foi atacada. Como assim, pastor? Ela começa com a suposta, escute bem, quando é que isso aconteceu, pastor? Atos 2, avivamento do Espírito Santo, direção, a igreja começa a ganhar sua forma na doutrina dos apóstolos, mas passasse um século, a igreja começa a perder a forma que tinha ganhado, com as cartas magnas do apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, os apóstolos ali, os fundamentos ali, bíblicos santos, que eles andavam e que deu cara à igreja, de ser uma igreja diferente de qualquer outra, uma igreja que tem a luz de Cristo, que tem a resposta para o mundo. Ela era assim. Passou-se um tempo, a doutrina santa da igreja começou a ser atingida. Ela começa a perder a sua forma, e a sua pureza doutrinária, trazida pelos apóstolos, começa a ser atacada. A partir de quando, pastor? A pureza doutrinária da igreja começa a ser atacada a partir da suposta convenção de Constantino. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas a igreja começa a ser atacada com a suposta convenção de Constantino, o imperador Constantino. O que é que Constantino fez?
ele uniu a igreja com o Estado. Entende? A igreja santa, bíblica, ortodoxa, Constantino, com a suposta, porque eu não creio que aquele homem se converteu, como homem de Deus também não creio, com a suposta convenção de Constantino, que é a era que a igreja passa de padecer perseguição, ele encerra as perseguições aos judeus. Até antes de Constantino, a igreja era morta, açoitada, martirizada, pressionada, perseguida. Quando Constantino supostamente se converte, ele acaba com perseguição e traz uma carta que dá liberdade aos cristãos a adorar a Deus livremente, sem isso ser um crime. Mas essa suposta convenção trouxe um resultado não bom para a igreja. Por quê? Porque Constantino começa a unir a igreja com o Estado. Ele começa a colocar elementos da cultura greco-romana nas doutrinas cristãs. Ele começa a misturar, ele começa a trazer para a doutrina dos apóstolos que não cabia mais nada. Paulo disse: se um anjo descer do céu trazendo outro evangelho que não seja o de Cristo, seja anátema. Então o que é que ele traz? Constantino praticamente traz outra doutrina diferente da dos apóstolos. Ele começa a colocar elementos da cultura greco-romana dentro das doutrinas cristãs. E a igreja vai perdendo a sua forma, e os séculos vão passando. Começou por aí, a igreja vai perdendo a sua forma, e os séculos vão passando. Então chegamos no século XII, chamada Era da Escuridão. A igreja nesse século aqui já, você percebeu que foi um progresso. Começou bem, Atos, bíblica, ortodoxa, santa. De repente um homem que supostamente se converteu, entre aspas, traz os costumes greco-romanos para dentro das doutrinas cristãs, e a igreja vai perdendo mais ainda a sua forma. Vai passando o século, então chegamos no século XII, quando que é chamado século da escuridão. Nesse século XII, a igreja tinha se desviado totalmente dos caminhos e tinha se tornado idólatra e pagão. Olha como fica fácil nós entender porque a necessidade da reforma quando Deus levantou Martinho Lutero, né? Porque, irmãos, eu trouxe essa reflexão para nós de uma maneira diferente e mais clara e lúcida, até a nós chegar à reforma protestante. Porque aqui nós ficamos sabedores do que realmente, detalhadamente aconteceu antes da era de Martinho Lutero. O que houve? Por que a igreja se perdeu? E por que houve necessidade de reforma? Por causa disso. Suposta convenção de Constantino, unindo Estado com igreja, colocando teses, doutrinas greco-romanas nas doutrinas cristãs, a igreja se perde totalmente. E nesse século XII, a igreja está totalmente corrompida. É a era da escuridão. A igreja se desviou totalmente já aqui nessa era, no século XII, das doutrinas dos apóstolos e dos seus caminhos. Aqui a igreja já tinha se tornado idólatra e pagã, que é o que estava previsto para acontecer. E Constantino era um pagão, dizendo que era convertido. Então o que ele faz? Ele trouxe as culturas greco-romana pagã, colocando, tentando misturar com as doutrinas de Cristo, que não tem como. Aceitaram-se, então o resultado foi esse, era da escuridão. Ainda, irmãos, que havia crente no meio dela, sim, sem dúvida, sempre houve os seus escolhidos, os seus remanescentes, mas a igreja, escute, ainda nessa era havia crentes lá, fiéis, mas a igreja, como constituição, havia se perdido. Mesmo tendo crentes lá, fiéis a Deus, mas a igreja como uma constituição havia de total se perdido. Então, aí que Deus usa um monge, no século XVI, em 1513, século XII, era da escuridão. Século XVI continua a era da escuridão. Em 1513 Deus levanta um monge. E esse monge, irmãos, ele era alemão. E ele está na cidade de Gutenberg.
ele é enviado a Roma para estudar então a carta, para estudar a Bíblia, para estudar o Novo Testamento. E ele começa a ler a Epístola aos Romanos. Naquela época que Deus começa a despertar o espírito de Martinho Lutero, na era da escuridão, naquela mesma era, só para você ter uma noção, o que estava acontecendo lá? Já tinha passado a dos apóstolos, Constantino já tinha morrido, mas deixado a sua praga dentro da igreja, ou das doutrinas da igreja. E o que acontece? Na época em que Martinho Lutero viaja para estudar o Novo Testamento, para estudar o Cânon, o que acontece? Ele começa a ler as cartas aos Romanos. E lendo a carta aos Romanos, nessa época, o Papa Leão X estava vendendo salvação. Só para você ter uma noção. Na época em que Martinho Lutero viaja para estudar o Novo Testamento, o Papa Leão X, conhecido como Leão X, estava vendendo salvação. Um documento que se chamava indulgência. Você sabia que a venda de indulgência era a venda de salvação? Então era isso. O Papa protocolou um documento que trazia salvação para quem adquirisse. Olha a era que o povo estava vivendo. Não era mais pela fé, a magna doutrina de Romanos. Não era justificação pela fé. Não era mais pela graça, mas por obras. Pelo um documento de um homem carnal, pecador, que se obtinha salvação. Então o Papa Leão X estava vendendo a salvação em um documento que se chamava indulgência papal. Esse documento se chamava indulgência papal, que se comprando garantia o direito de sair do purgatório para a vida eterna. Olha o que estava vendo lá. Esse certo documento, irmãos, que até hoje existe em algumas igrejas, e nós sabemos bem disso, chamava-se indulgência papal. Quem adquirisse esse documento saía diretamente do purgatório e herdava a vida eterna. Então, irmão, Martinho Lutero, lendo a carta aos Romanos, ele se depara com um versículo, Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, aleluia. Daí em diante, irmão, Deus desperta o espírito do monge, entendendo o que Martinho Lutero entende. Nessa hora, Lutero se converte e ele entende que a salvação não é através de uma aquisição de um documento assinado pelo homem por obras. A salvação é adquirida por meio da fé. Glória a Deus. Então surgiu a grande reforma protestante. O grande dilema da reforma, irmão, protestante, a pergunta que se fazia era: como um homem pode se tornar justo diante de Deus? Como pode um homem ser perdoado por Deus, sendo ele pecador? Porque Deus fez o homem santo, mas depois que o homem peca, ele perde aquela sua justiça original. Com essa queda, ele leva toda a raça humana com ele, e daí então toda a humanidade se torna pecadora. Então daí é que vem a pergunta: como um homem pode se tornar justo? Como um homem pode se tornar justo, perdoado, salvo, redimido diante de Deus, sendo ele pecador? E é aí que essa carta magna que Paulo escreveu vai nos responder essa pergunta: como o homem se tornou justo diante de Deus? Paulo primeiro chega a dizer o seguinte, que toda a raça está condenada. Primeiro capítulo de Romanos, ele diz que os gentios estão condenados. No capítulo 2, ele diz que os judeus estão condenados. No capítulo 3, ele diz que tanto os judeus quanto os gentios, o mundo inteiro está condenado. Todos estão debaixo do mesmo pecado condenatório e da mesma ira santa de Deus. Então, não há ninguém bom, nem ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos estão condenados ao inferno. Aqui no capítulo 3, no verso 20 ao 23, ele diz que através da justiça de Cristo, recebida pela fé, que
que o homem se torna justo. E é isso que trata esse texto aqui. Isso aqui, irmão, é o coração do Evangelho que você está lendo aí agora. Essa carta de Romanos, capítulo 3, verso 23, lembre disso, é o coração do Evangelho. Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte acerca dessa carta. Esse trechinho aqui, que trechinho? O trechinho que você abriu comigo. Esse trechinho aqui é a acrópole da fé cristã. Ele disse, se eu tivesse de tirar um texto da Bíblia e dizer qual seria o texto mais importante da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Martin Lloyd Jones disse que tiraria esse texto aqui. Esse texto aqui é o texto mais importante das Escrituras. Justificação, ato exclusivo de Deus. O texto em apreço é o coração da epístola, o núcleo da carta de Paulo. Paulo registrou nesta porção a própria essência do Evangelho, que deseja pregar em Roma a síntese, a mesma e a substância real das boas novas, que a epístola expõe. A doutrina apresentada aqui pelo apóstolo Paulo pode ser considerada a acrópole da fé cristã. William MacDonald diz que chegamos agora ao coração da carta aos Romanos, quando Paulo responde a pergunta, de acordo com o Evangelho, como Deus Santo pode justificar pecadores, já que a justiça de Deus exige a morte do pecador. O seu amor deseja ofertar-lhe a felicidade eterna. Como Deus resolveu esse dilema? Salvando os pecadores sem deixar de ser justo. Como é que Deus fez isso? Como Deus salvou eu e você sem deixar de ser justo? Paulo, depois de provar a tese de que todos os seres humanos, de todas as raças, de todas as culturas, de todos os credos, de todos os estratos sociais, tanto gentios como judeus, são culpados diante de Deus, depois de mostrar que os efeitos da queda não trouxeram apenas alguns arranhões, mas lançaram todos os homens indistintamente no estado de depravação total, depois de colocar todos os homens sobre a maldição e a condenação da lei, o apóstolo Paulo abre os portais da graça e aponta o caminho da salvação em Cristo, revelando que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, por meio de Cristo. Depois da longa e escura noite, raiou o sol, amanheceu o novo dia, e o mundo foi inundado de uma luz. William Hendrickson diz que Deus então arrancou o homem do maior mal para lhe dar o maior bem. Então, tendo provado a sua primeira tese, a culpa da raça humana, o veterano apóstolo Paulo agora defenderá outra tese. A salvação é alcançada não por mérito humano, mediante as obras da lei, mas é recebida pela graça, por meio de Cristo. O texto aborda a gloriosa doutrina da justificação como a exclusiva de Deus. A primeira coisa que devemos aprender aqui, lendo, vem comigo, Romanos capítulo de número 3, versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Irmãos, essa aqui é a doutrina que salvou a igreja da era da escuridão, que salvou a igreja da era papal, que salvou a igreja de vender a salvação, de acreditar que a salvação sim podia ser comprada por um documento feito pelo Papa Leão X, uma indulgência, que podia te tirar do purgatório, que não existe, para o caminho da vida eterna. Essa doutrina magna, essa epistola magna, esse texto aqui que Martin Lloyd Jones fala, que é o texto mais importante da Bíblia, e que se você ler e entendê-lo, é impossível que você não concorde com ele, porque é exatamente isso, é o texto mais importante da Bíblia, que traz para você o método, o modo pelo qual você alcançou a vida eterna. Irmãos, essa é a pergunta que fica aí fora. Como é que eu posso ser salvo? Como o homem pode ser salvo? O homem sendo tão sujo, pecador, miserável, escute, o seu estado de pecaminosidade era tão terrível, que para Deus
você era considerado como um trapo de imundícia. Você não podia se chegar a Deus. Era impossível que isso acontecesse. As suas obras, irmãos, não podem te salvar. Irmãos, é um costume da gente achar que nós somos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Parece que a justiça própria nos segue. Parece que a justiça própria não quer sair de nós. Sempre estamos sendo pegos, querendo fazer para receber. Sempre nos somos pegos, querendo ter mérito de alguma coisa. Mas a Bíblia nos diz totalmente diferente. Paulo diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que Paulo está querendo dizer quando ele diz mas agora sem lei? Ele está dizendo assim: mas agora sem mérito e sem obras é que se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé. Amém. Então veja, irmãos, Paulo aqui anula qualquer mérito que provenha de mim, de você, para ser salvo. Quando ele diz assim, agora, sem lei, aqui, não é que ele está querendo dizer que a lei moral foi abolida. O que ele está querendo dizer aqui é que sem lei é a ideia da justiça própria, a salvação pela lei, que os homens antigos pensavam que podia ser salvo por aquilo que fazia. Então Paulo, na sua carta magnífica, diz agora que neste momento, sem lei, que Cristo morreu sem obras, sem justiça própria, sem bondade própria, sem santidade própria, a justiça de Deus é manifesta. Paulo diz, agora apareceu a justiça de Deus, mas não é uma justiça que estava oculta no Velho Testamento. Preste bem atenção, a primeira coisa que devemos aprender aqui é que a justiça, essa justiça que Paulo disse, nasceu, essa justiça apareceu, essa justiça, ela é chamada justiça de Deus. Então, irmãos, Paulo nos ensina que o homem só pode ser justificado pela fé. Então aqui Paulo encerrou. O que Paulo está fazendo aqui no capítulo 21, versículo 21, quer dizer? Então Paulo, escute bem, Paulo encerrou a primeira tese dele. Quando ele escreve: glória a Deus. Quando ele escreve o capítulo 21, o versículo 21, melhor dizendo, ele encerrou a primeira tese lá. Não foi? Ele não já tinha tratado da condenação, da depravação, não foi? Que todo mundo pecou, ele já tinha tratado isso, não tinha? Então agora ele encerra a primeira tese. E ele traz para nós aqui que o homem só pode ser justificado mediante a fé. Então ele encerrou a primeira parte com a afirmação de que ninguém pode ser declarado justo pela lei. E aqueles textos em diante, ele vai explicar como a justificação acontece, e onde ela surgiu e como ela apareceu. Paulo, além de encerrar, deixar cabal, colocar um selo, que o homem não pode ser salvo pelo que ele faz ou deixa de fazer, que não é por obras ou por bondade própria ou por alguma coisa que ele faz ou deixa de fazer, ele mostra agora o meio pelo qual nós vamos ser salvos. Como isso aconteceu, como a justificação acontece e onde ela surgiu e como ela apareceu. Paulo empreendeu aqui uma explanação de sua doutrina sobre a justificação de maneira clara. Ele explicou que as pessoas são declaradas justas diante do tribunal da justiça de Deus somente pela fé em Cristo e não pelas suas boas obras. Mesmo, ele explica como a justificação é providenciada em Cristo. Justificação, irmãos, Paulo agora nos mostra, mas agora sem lei. Por que sem lei, pastor? Sem obras, sem bondade, sem justiça própria, sem mérito. Paulo disse agora, sem mérito, sem justiça própria, sem argumento seu algum, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé, não mediante as obras. Essa justiça que foi revelada e manifestada agora sem lei, independente das obras da lei, é um ato divino.
Primeira coisa que você deve entender, que a justificação pela fé é um ato divino. É um ato divino, não é uma obra humana. Não aconteceu na terra, aconteceu no céu. Não é um processo na terra, é um ato e não um processo. É feita fora de nós, no tribunal de Deus, e não dentro de nós, em nosso coração. De novo, a justificação é um ato divino. Você foi justificado por causa de um ato soberano, magnífico, poderoso de Deus. Não foi porque você era bom, porque você buscou, porque você queria, ou porque você sentiu vontade. É porque Deus queria, Deus buscou, Deus sentiu vontade e Deus fez em nós. Por isso que ele é um ato divino. A justificação é um ato divino, não é uma obra humana. Não aconteceu na terra, aconteceu no céu. É um processo, é feito fora de nós. A justificação, preste atenção. Você que provavelmente, se for lhe perguntar isso aqui, você não vai saber responder. Então preste bem atenção. Justificação é um ato foi feito fora de nós. Não foi dentro de nós esse ato. Foi feito fora de nós. Foi um processo que foi realizado fora de nós, no tribunal de Deus, e não dentro de nós e no nosso coração. A justificação não é novidade, mas doutrina profundamente arraigada no Novo Velho Testamento. Já vinha, Abraão foi justificado pela fé. Agora, vamos ler. Agora, sem lei, sem mérito, sem obras, entende? Se manifestou a justiça de Deus. Por quê? Porque sem lei, sem mérito, sem obra. Porque provém da graça. Por isso que Paulo diz assim: agora, sem a lei, sem seu mérito, sem a sua bondade, sem o que você fez ou deixou de fazer, se manifestou a justiça de Deus. Por quê, pastor? Porque a justiça que agora foi manifestada, se manifestou através não da lei, não da bondade ou não dos atos, mas através da graça do Senhor Jesus. É manifestada através da graça, por mérito de Deus e não nosso. Não é contrária à lei. Por que Paulo diz assim? Escute bem. Por que Paulo aqui diz assim? Mas agora sem lei. Devemos entender. Quando Paulo diz sem lei, talvez foi mal. Sem lei, então é o contrário à lei. A justificação não é o contrário à lei, mas é testemunhada pela lei. Quando a Bíblia diz testemunhada pelos profetas, é exatamente o que Paulo está dizendo. Ela não é o contrário à lei, não anda na contramão da lei, mas essa justificação que agora aconteceu com vocês, essa graça que veio do céu, não contraria a lei, ao contrário, já era testemunhada pela lei, que um dia isso viria de acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Então, é fato isso? É fato. Moisés testemunhou isso. Isaías testemunhou isso. Davi testemunhou isso. Jeremias, todos os profetas, a maioria deles, Oséias, Miqueias, testemunhou que haveria no futuro um ato justificatório de uma vez por todas, que nunca mais haveria condenação para nós. Então por isso que Paulo diz assim, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça que você recebeu não contraria a lei, ao contrário, ela foi testemunhada, ela foi anunciada, ela foi pregada pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Agora escute, se não é contrário à lei, é testemunhada, provém da graça e não de mérito, é recebida pela fé e não por meio de obras, você não fez nada para estar aqui, tá? O que Paulo está nos ensinando aqui glória a Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, escute, é que você não tem mérito com a salvação. Você não fez nada para ser salvo.
Paulo está ensinando a você aqui o valor da salvação que você recebeu. Paulo está mostrando a você como foi que você passou de um estado deplorável, miserável, condenatório, do inferno, da treva, para a sua maravilhosa luz. Ele está nos mostrando aqui que esse ato, como você passou a ser um homem considerado justo perante o tribunal de Deus. Aqui, nesse livro aqui, é por isso que eu peço a você que dê atenção a essa carta magna. Não a despreze. Paulo está mostrando aqui a acrópole da fé cristã. Está mostrando aqui, irmãos, de que forma você, pecador miserável como eu, que merecia o inferno, a ira, o fogo divino, passou a ser digno do céu, da vida eterna. Glória a Deus. Ele está mostrando aqui, escute, o reformador João Calvino, vamos ouvir um pouco da ideia dele, diz que não existe nas escrituras passagem mais excelente para expressar a grande eficácia e a virtude admirável da justiça de Deus, que é esta que estamos considerando. Você concorda com João Calvino? Eu concordo absolutamente. Não existe outro texto nas escrituras. Aí eu entendo o Dr. Martin Lloyd Jones quando diz que não tem outro texto mais importante. Você prestou atenção que os reformadores, os grandes teólogos, eles andam na mesma direção a maioria das vezes? Como é nesse caso aqui, Martin Lloyd Jones disse que não existe outro texto mais importante que esse ao qual eu estou pregando aqui. João Calvino, um dos maiores teólogos e expoentes das escrituras, diz que não existe nas escrituras passagem mais excelente para expressar a grande eficácia e a virtude admirável da justiça de Deus, que é esta que estamos considerando aqui. Concordo com Lutero. Martinho Lutero, quando ele diz, preste atenção, olha o que Martinho Lutero falou. Martinho Lutero disse o seguinte, diante disso aqui que eu estou pregando para vocês. Martinho Lutero disse, se este artigo, que artigo? Essa passagem aqui. Se esse artigo permanecer em sua pureza, também a cristandade se mantém pura e em boa harmonia, e livre de qualquer seita. Se todavia não se manter pura, não será então possível evitar alguns erros ou sectarismos. Pura verdade. Martinho Lutero descreveu o acontecimento da reforma protestante. Por que precisou de uma reforma? Porque esses artigos aqui não se manteu puro. É exatamente o que o Lutero falou. Se esses artigos aqui permanecer de pé, for a regra, qualquer igreja for doutrinada diante disso aqui, essa for a regra da igreja, não tem como heresia entrar. Não tem como se desarmonizar com as escrituras. E ela será sempre livre. Mas, todavia, se não se manter pura diante do que está sendo pregado aqui, com certeza, por alguns tempos, vai haver erros e heresias. Foi o que aconteceu com a igreja. Escute agora, Agostinho de Hipona. Aqui eu não preciso falar desse homem, dispensa comentário. Um dos primeiros pais da igreja, um homem que veio antes de Lutero. Alguns dizem que foi o primeiro reformador, que se não fosse Lutero seria ele. Agostinho de Hipona escreve este artigo. Esse artigo aqui é a cidadela e o principal baluarte de toda a doutrina da religião cristã. Vou ler de novo. Hipona escreve que esse texto que estou lendo aqui é a cidadela e o principal baluarte de toda a doutrina da religião cristã. Se esta doutrina permanecer intacta, todas as idolatrias, superstições e corrupções que em todas as demais doutrinas por si só se destruirá. Tem razão. Porque a palavra de Deus é pura, viva e eficaz. Com razão, irmão, é a justificação pela fé. A justificação pela fé é considerado o artigo pelo qual se mantém ou cai a igreja. Escute. Isso aqui que eu estou pregando, olha, isso é importante, isso que eu estou pregando. A justificação pela fé é considerado
Justificação pela fé é considerado o artigo pelo qual se mantém ou cai uma igreja. Essa doutrina aqui. Essa doutrina. Justificação pela fé é a manifestação da justiça divina. Paulo disse que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Romanos capítulo de número 3, 22. Lê comigo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Paulo, depois de ter dito para nós, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus sem obras, sem mérito, mas pela graça, por meio da graça, você recebeu, foi justificado, foi considerado justo perante o tribunal de Deus, não porque você era bom ou fez alguma coisa, porque Deus era bom e fez por você o que você nunca faria por si mesmo. Amém, aleluia. Agora, depois que Deus faz isso por nós, testemunhada, justiça qual? Testemunhada pelos profetas, por Isaías. Paulo continua dizendo, justiça de Deus. Como assim? Por que Paulo faz questão de dizer que a justiça é de Deus? Para mostrar que não é sua justiça, que não vem de você, que não está em você, que não provém de você, que é o contrário do justo. Nós éramos injustos, então a justiça é de Deus e não dos homens. Glória a Deus. Aleluia. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Agora ele diz, para todos e sobre todos, entre aspas, que a salvação não é para todos. A expiação é limitada. Não sei se você sabia, Jesus não morreu na cruz por todos. A salvação, a expiação é limitada. A expiação ilimitada não é bíblica. A expiação de Cristo é limitada. Por que limitada? Porque ele morreu por alguns, não foi por todos. Prestou atenção que está entre aspas aqui, quando você lê. Sobre todos os que crêem, porque não há distinção. Paulo nos ensina que essa salvação é sobre todos os que crêem, porque não há distinção. O que é que Paulo está querendo dizer para nós aqui? Deus é justo e não pode tolerar o mal. O pecado é treva e Deus é luz. O pecado é sujo e Deus é santo. O pecado é maligno e Deus é benigno. O pecado separa o homem de Deus por si mesmo. O homem não pode aproximar-se de Deus. Deus é santo e Deus precisa cumprir as suas exigências, a sua lei, e pelo seu esforço, pela sua lei, o homem não pode chegar a Deus. Não consegue satisfazer as demandas da justiça divina. Assim o homem, pecador, sem esperança e condenado, não pode se salvar por si só. A justiça de Deus pode vir mediante a fé em Cristo Jesus para todos. Ninguém está em vantagem, é o que Paulo está dizendo aqui. Leia o versículo 23 para mim, comigo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até aí. Paulo está nos ensinando aqui. O que ele está nos mostrando, Paulo? Primeiro, Paulo já tinha colocado os judeus debaixo do jugo da escravidão e da condenação no capítulo 1. Paulo já tinha colocado os judeus debaixo da condenação do mesmo jugo no capítulo 2. Escute, capítulo 1 de Romanos trata de quem? Trata dos gentios, que está condenado, que tem a manifestação da criação e não glorificou a Deus como Deus. Antes desvaneceram, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos. Capítulo 12, Paulo trata dos judeus que se achavam melhor do que os gentios e que ia para o mesmo lugar. Capítulo 3, Paulo trata de judeus, gentios e toda a humanidade está debaixo do pecado. Agora aqui, no versículo 23, ele diz: todos pecaram, não há vantagem para ninguém, e todos carecem, necessitam da misericórdia de Deus. De uma forma geral, Paulo está fazendo isso, nos ensinando isso aqui essa noite. Ninguém está em vantagem, Paulo está dizendo aqui.
Seja judeu, seja gentil, não faz diferença. Se uma pessoa é rica, pobre, jovem, velha, homem, mulher, culto, inculta, culta, inculta, judia, gentia, todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus, da salvação de Cristo. John Stott escreve o seguinte acerca desse termo aqui: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, não é verdade? Mas você também está. Pode ser que ele esteja no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Amém. Olha que palavra, né, irmãos? De John Stott. De onde ele tirou isso, não é? E é pura verdade. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, é verdade. Mas você também está. Você do mesmo modo está. Porque a prostituta, o mentiroso e o assassino pode estar até no fundo do poço. Você pode estar até no alto de uma montanha. No entanto, nem você, nem ele, você e ele estão impossibilitados de encostar as mãos nas estrelas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós aprendemos aqui, irmãos, que bom, santo, fiel, justo, ninguém escaparia da ira divina de Deus. Ninguém escaparia. Deixa eu trocar essas pilhas aqui. Troque, Barão. Você consegue enquanto eu vou ministrando aqui. Continua comigo. Esse é o achou o nome da música. Guarda isso, irmãos. Essa palavra de John Stott é importante para nós. É importante para nós nunca se achar melhor do que o mentiroso, do que a prostituta ou do que o ladrão. Glória a Deus. Deus, porém, escute bem, a prostituta, Som. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Barão. Então, se a prostituta, o ladrão e o mentiroso, se nós não temos vantagem em nenhum aspecto, e não temos, porque tanto eles quanto nós, ainda que nós estejamos no cume de uma montanha, estamos impossibilitados de topar nas estrelas. Deus, porém, escute, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, Deus podia fazer isso com você que está aqui. Ele podia sentenciar você que vai me ouvir depois ao castigo eterno. Podia fazer de você um cidadão do inferno, porque todos pecarão, todos são culpados e destituídos estão da glória de Deus, afastados, longe, indignos de chegarem perto de Deus. Todos. Não é o que o apóstolo Paulo nos diz aqui? Deus, porém, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, providenciou-lhe um meio de salvação em Cristo, como nosso substituto. Cristo tomou o nosso lugar, sofreu por nós o duro golpe da lei, bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, morreu morte vicária em nosso favor. A lei foi cumprida, a justiça foi satisfeita e nós fomos justificados. Essa é a manifestação da justiça divina de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Quem bebeu o cálice amargo? Cristo. Cristo bebeu o cálice amargo da ira e morreu morte vicária em nosso favor. A lei foi cumprida,
justiça satisfeita. E nós quem? Quem creu, quem se arrependeu, quem foi salvo mediante a fé. Fé qual? A fé que muda, a fé que transforma, a fé que sara, a fé que modifica, a fé que regenera, a fé que conduz os passos do homem a Deus. Essa fé aqui que justifica-nos da ira. Mas a justificação não é um processo, mas um ato. Escute isso. A justificação não é um processo, mas um ato declaratório. Que Deus, a explicação é um ato legal, forense, judicial, que acontece no tribunal de Deus e não no nosso coração, fora de nós e não dentro de nós. É algo, irmão, que Deus faz por nós, não em nós. A justificação acontece de uma vez para sempre, nunca precisa ser repetida. Não há repetição na mente divina do ato da justificação, como não há repetição da morte expiatória de Cristo, sobre a qual Ele descansa. A justificação também não possui graus. Ela é plena, cabal, absoluta, para todos os que creem. Já falei que tipo de creio é aqui. Não eu creio em Deus, mas eu ainda sou mundano, ímpio, ainda amo o mundo. Eu não pareço com Cristo, não se conformo a Cristo, não obedeço aos mandamentos de Cristo. Essa crença de demônio. Essa crença não salva ninguém. Essa crença não leva ninguém para o céu. É a crença que você entende que por méritos, por meio, através de Cristo, você, que era um miserável, pecador, condenado, foi justificado. Aleluia. Glória a Jesus. Não mérito mais seu, mas dele. E diante disso, o seu joelho se dobra em choro, e você entende que ato divino, magnífico foi feito por um pecador como você, que não merecia tamanha salvação. Aí você pode se considerar um salvo. Você que vai me ouvir, para ficar bem claro, aí você pode se considerar um salvo. Se você crê assim, se essa crença em Deus fez que acontecesse uma metanoia em você, uma mudança de vida, de pensamento, de caráter. Se você é uma pessoa que caminhava à beira do abismo, ao caminho da morte, da condenação, do inferno, da escuridão, e chegando lá, a graça, através da fé, te alcançou. Você olhou para você, viu que não havia méritos em você, que você estava imundo, sujo, mas que a graça de Deus pode te salvar, pode te purificar, pode te justificar. E você foi até ela, abraçou ela, abandonou a justiça própria, os méritos, o pecado, para segui-la de todo o coração. É com você que essa palavra está falando. Aleluia. Glória a Deus. Justificação também, como disse, não possui graus. É plena e cabal, absoluta para todos os que creem. Não existe indivíduo mais justificado do que o outro. O menor crente é tão justificado quanto o maior santo. Entende? Escute isso. A justificação é um ato cabal e absoluto. Não existe o pastor é mais justificado do que a ovelha. Não. Todo mundo é justificado na mesma medida, de igual modo. Não existe ninguém mais justificado do que outro. Todo mundo é justificado por um meio só, através de um homem só e através de um ato só. Jesus na cruz do Calvário. Tem outro? Aleluia. Tem outro meio? Outra coisa. A justificação não é apenas um cancelamento da dívida. A justificação não é apenas foi cancelada a dívida. Não é apenas um cancelamento da dívida. Ou seja, ela vai além de um mero perdão. Eu quero que você guarde isso, absolva isso, ame isso que vai ser pregado. A justificação vai muito além do que um mero perdão. Perdoar, irmãos, é absolver alguém de uma penalidade ou de uma dívida. Tem uma conotação negativa. Justificar é reputar, é declarar que alguém é justo. E tem
uma conotação positiva. O perdão é a absolvição do castigo. A justificação é a declaração de que não existe nenhuma base para aplicação do castigo. Entendeu? Vou ler de novo aqui com mais devagar. O perdão é a absolvição do castigo. A justificação é a declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo em mim e em você. É a justificação. Quando Jesus nos justifica, Ele está dizendo para o diabo, Ele está dizendo para o inferno, Ele está dizendo para o pecado, Ele está dizendo para o mundo que não tem bases absolutas, corretas e suficientes para desfazer aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Entenda. Nada pode desfazer o que eu fiz. Nada. Não existe base ou aplicação para condenar alguém que já foi justificado. Então você não é salvo hoje e perde a salvação amanhã. Não é porque você pecou hoje que Deus vai te jogar ao inferno. Não é porque você cometeu um erro hoje que você não presta mais para Deus. Não é porque você pecou hoje que você está condenado. Não! Essa doutrina é perturbada. Não é de Deus, não é bíblica. É do homem. Por quê, pastor? Porque isso aí é o perdão dos pecados. Por isso que justificação está muito mais além. Muito mais. Além, irmão, do que perdão de pecados. Está muito mais além do que isso. Por quê, pastor? Porque o perdão é a absolvição do castigo. A justificação é a declaração de que você, servo, que está aqui, do que você, servo, que está aqui, é a declaração que não existe mais nenhuma base para aplicação do castigo que outrora estava sobre mim e sobre você. Não existe, não tem base nenhuma mais para que você e eu sejamos condenados. Aleluia. Paulo explicou não isso aí em Romanos 8, hein? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é mais na frente. Paulo, inteligente, fala logo. Não há. O que Deus fez, ninguém desfaz. Agora tem mais. Escute, olha para cá. Se a justificação é a declaração convincente do que não há nada que possa te condenar, nenhuma base de aplicação do castigo. Agora, escute. A voz do perdão diz para você. A voz do perdão diz: pode vir, você está livre da pena que o seu pecado merece. Escute, é a voz do perdão que diz isso. Ela vai até você, a voz do perdão, e diz isso: pode vir, você está livre da pena que o seu pecado merece. Agora, a voz da justificação diz: pode vir, pois você é bem-vindo para desfrutar de todo o meu amor e a minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Que interessante isso, não é, irmão? A voz do perdão diz para você: vá, você está livre da pena que o seu pecado merece. A voz da justificação, que é maior do que a voz do perdão, diz: pode vir, você é bem-vindo. Não é assim? Antes havia um muro, antes você estava longe,